qual é o assunto que vamos tratar. Coloquei aqui o tema incitadores dos jovens, porque está havendo uma campanha nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Então está havendo uma campanha para incitar os jovens. Então os jovens estão sendo incitados. O que é incitar? É provocar, é instigar. Então nós vamos falar hoje especificamente para os jovens, mas é uma palavra também de alerta para todo mundo, uma palavra de alerta para os pais, para os líderes, para pessoas que trabalham com jovens. Como eu disse, está havendo uma campanha muito forte por artistas, por pessoas de influência, influenciadores de jovens no YouTube. Então, pessoas que têm um pouco de poder, de influência, estão tentando manipular a nossa juventude incitando-os a um comportamento que não é apropriado e que não é bênção. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus, e principalmente você que é jovem, ou você que é líder cristão, que trabalha com jovens, é importante você pegar essa palavra, depois você compartilhar com todo mundo, porque eu sei que muita gente vai assistir depois aqui. Mas eu quero trazer à luz da Bíblia, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre incitadores, sobre manipuladores, porque tem pessoas que são muito espertas, ou pelo menos que se julgam muito espertas, e tentam, de alguma maneira, manipular a vida das pessoas. E nada melhor do que a juventude. E eu sempre digo aqui, porque é muito preocupante o que estamos vendo nesses dias. Então eu queria trazer aqui essa ideia, porque jovens, o que são os jovens? Quem são os jovens da nossa nação? Jovem é futuro. O jovem é construidor do futuro. Então a geração hoje que será substituída pelos jovens é a geração que está perdendo alguns valores, mas os jovens têm a probabilidade de recuperar tudo isso. Então o jovem é futuro. Quando nós falamos de jovens, nós estamos falando de empresários do futuro. Os empresários da nação são os jovens. Nós estamos falando de pais, de mães, que são o futuro da nação. Nós estamos falando de pastores, de apóstolos, de líderes, que são o futuro da nação. Jovens de hoje são os professores de amanhã, são os governadores, os políticos, as pessoas de influência. Então é muito fácil hoje tentar atingir essa juventude com uma mentalidade deturpada, porque sabe-se que amanhã esses jovens serão os substitutos da geração que está governando hoje, que está influenciando hoje. Então é importante nós entendermos isso. E você que é jovem, ou você que trabalha com jovem, abra seu entendimento para compreender que os jovens manipulados hoje, eles vão fazer exatamente aquilo que os incitadores, os manipuladores hoje estão tentando colocar na cabeça da juventude. Então, os jovens de hoje é futuro. Os jovens de hoje são os construtores da pátria, são os construtores da nação. E em todos os aspectos, como eu disse, no mundo empresarial, no mundo corporativo, os jovens de agora são eles que vão estar administrando, ou empreendendo, ou funcionando no mundo corporativo. Os jovens de hoje serão os pais, são eles que vão construir o modelo de família do futuro. Os jovens de hoje são os líderes evangélicos, os pastores, os apóstolos, os missionários, os mestres, que vão, de alguma forma, trazer o modelo da igreja para o futuro. Então, jovem de hoje é futuro. E por que existe hoje uma gana? Os jovens estão sendo alvo de um grupo de pessoas que estão tentando manipular a nossa juventude. E isso é preocupante, a gente está vendo as campanhas acontecendo aí, porque os jovens são futuro. Agora, qual é o futuro que nós vamos ter se tivermos uma juventude completamente deturpada, com mentalidade
alterada de valores, de princípios. Então a pergunta é, se você é jovem ou trabalha com jovem aqui ou é pai, quem você é? Então a primeira coisa que nós temos que entender, eu estou falando aqui para jovens ou para educadores de jovens, quem é você? A primeira coisa que eu tenho que entender, quem sou eu? E você que é jovem tem que entender quem é você. Porque quando você entende qual é a sua identidade, ninguém vai te dar uma identidade. Eu já até ministrei aqui, as pessoas que quiserem compreender um pouquinho dessa história, no meu canal no YouTube, que se você ainda não fez a sua inscrição, faça lá no YouTube, tem uma palavra chamada 5 identidades que foram, ou identidades que foram imputadas a nós. São 5, eu falo de 5 identidades que foram imputadas a nós. E é muito importante a gente entender isso. Eu falo da identidade que Deus te deu, que é a identidade original, falo da identidade que os teus pais te deram, falo da identidade que a tua nação te dá, e muita gente está tendo como identidade dado pelo país, deixou de ser uma pessoa para se tornar um número social no registro social do governo. Tem gente que a identidade dela é um número X de um local qualquer para receber algum benefício social. Tem gente que quem deu uma identidade são pessoas. Outros pastores, líderes, professores, influenciadores, esse pessoal aí da internet, os youtubers, estão dando identidade para alguns jovens, para alguns adolescentes. Então você tem que tomar cuidado, porque você tem uma identidade que Deus te deu, você tem uma identidade que teu pai te deu, os teus pais te deram, e se não for uma boa identidade, vai ser deturpado, você vai viver um comportamento ruim. Tem a identidade que o governo te dá, que é aquela identidade social. E se você não evoluir, não aprender, não trabalhar, não buscar por si mesmo crescer, você vai sempre ser um marionete na mão do próprio governo, dos próprios políticos. E tem a identidade que os amigos, as pessoas e o meio ambiente onde você está inserido te coloca essa identidade. E a quinta identidade é aquela que você cria para você. É a identidade que você descobre em Deus e diz, eu vou evoluir nessa. Então a minha pergunta é, quem é você? A identidade que você já tem descoberto em Deus. Quem está te manipulando? Então não permita que pessoas te manipulem e digam para você fazer, principalmente, o que é errado. Porque quando você adere a um tipo de ideia errada que as pessoas estão te colocando, você não está nada mais, nada menos do que fazendo o que os outros gostariam que você fizesse. Você está vivendo a vontade dos outros menos a sua própria vontade. Isso é importante você entender. Qual é o futuro que te espera? Porque quando nós construímos o que Deus tem para nós hoje, com certeza nós temos um futuro de garantia. Eu quero que você entenda muito isso. Amém? Para que você nasceu? É importante você entender. Porque eu nasci, para que eu nasci? Para que outros não digam o que eu tenho que fazer. Para que outros não cheguem e manipulem minha mente, minha vida e digam, você vai fazer isso, você vai entrar nesse padrão. Ok? Eu queria ler aqui um texto da Bíblia, para começarmos a entrar mais a fundo nessa palavra, que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Olha o que o apóstolo Pedro falou. Ele disse, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e venham cair. Olha que palavra tremenda. Ele diz, amados, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e que vocês não percam a sua firmeza e caiam. Pedro está falando para um grupo de pessoas que provavelmente estava indo atrás de conversa de pessoas. Nesses dias nós estamos vendo nas redes sociais uma campanha de artistas, de pessoas sem comportamento, sem moral, sem princípios, sem valores éticos, que estão tentando manipular a nossa juventude
colocando-a, incitando-a contra o governo, contra as pessoas de bem, às vezes contra um professor, contra um líder. Elas estão violando todo e qualquer princípio e estão usando a juventude para isso. Estão até fazendo campanha para os jovens tirarem seus títulos de eleitores para votar contra o governo, votar no sistema da esquerda, que a gente sabe que é deturpado, que não defende a família, que não defende, que é pró-aborto, que é pró a legalização das drogas e muitas outras coisas, a sexualidade, a sexualização de crianças, a erotização de crianças e uma série de outros valores. Nós estamos vendo pessoas incitando jovens, só que a Bíblia diz que quando nós nos levantamos contra a autoridade, eu estou hoje aqui, o meu público é mais cristão, então quero dizer aqui para o jovem cristão, se você é incitado a se colocar contra uma autoridade, independente do caráter dessa autoridade, você está indo contra a palavra, porque a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 13, diz que nós, cristãos, precisamos honrar e orar pelas autoridades. Nós não podemos agir de forma irresponsável. Paulo ainda diz assim, quando você não faz isso, você se torna uma pessoa propensa à maldição. Muita gente é amaldiçoada, vive debaixo de um jugo maligno porque não discerne tudo isso. Então preste atenção, você que é um jovem cristão, quando alguém tenta te influenciar a viver princípios contrários à palavra, você está indo de contra os princípios de Deus. Você está violando códigos espirituais para a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser cúmplice, você vai ser consequente desses valores espirituais. Olha o que Paulo diz no capítulo 13 vou ler aqui para você entender o que Paulo diz no capítulo 13 de Romanos, quando ele fala exatamente sobre essa situação. Ele diz, porque toda autoridade, todo mundo que está investido de autoridade, todo magistrado, são pessoas colocadas por Deus. E nós temos que honrá-las. Ele diz, quando você resiste à autoridade, você está resistindo à ordenança de Deus. E quando você resiste, você traz sobre si condenação. Então vamos lá. Essa palavra ela não é muito bem digerida por todo mundo. Ninguém gosta de digerir. Ninguém gosta de engolir. É uma palavra indigesta. O que eu estou falando aqui é uma palavra indigesta por muitos jovens, por muitos adolescentes, por muitas pessoas. Elas não aceitam, elas não querem engolir essa palavra, mas é a palavra de Deus. Agora, Pedro está dizendo aqui, ele diz, cuidado, porque tem pessoas que estão sendo usadas para levá-los a cometer erros. São pessoas que não têm princípios morais, não têm princípios éticos, não têm princípios de firmeza e eles estão entrando para tentar manipular você para cometer os mesmos erros que eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, principalmente você que é cristão. O dia que um ímpio se tornar um mentor para você, o dia que um ímpio, uma pessoa dessa, por mais influência que ela tenha, por mais artista que ela seja, por mais celebridade que ela seja, mas se ela influencia você para o mal, essa pessoa vai te levar para um futuro, para um destino problemático. E eles estão incitando a juventude a se revoltar contra o sistema. Não caia nisso. A Bíblia diz que, eu li aqui o Romanos, né? Quando Paulo diz, você será cúmplice ou será consequente de uma condenação, só porque você fez o que não deveria. Então, todos aqueles que tentam nos levar com princípios errados, para o lado errado da vida, são pessoas que não devem merecer o nosso respeito e nem o nosso reconhecimento. A sua mente é a mente de Cristo, seus valores são cristãos.
O seu dever é para com Deus, é para com os princípios da palavra. Honre os princípios da palavra. Então Pedro está dizendo aqui, guardem-se para que vocês não sejam levados pelo erro e pelos princípios errados que essas pessoas cometem. Porque moralmente elas não têm autoridade para isso. Elas só estão sendo usadas para levar os incautos a cometerem os erros. E as pessoas estão vivendo assim. Então tome muito cuidado para que a sua mente não seja deturpada. Quem é que te influencia? É o cantor fulano? É a atriz fulana? Quais os princípios, os valores que essas pessoas defendem? Normalmente, essas pessoas são, olha aqui, eu anotei algumas coisas aqui para falar. Quem são os incitadores de hoje? Quem são eles? São pessoas com poder de influência. Então eles usam a influência deles e o sistema está usando a influência dessas pessoas para atingir, principalmente, os adolescentes e os jovens, porque sabem que os jovens ainda não têm uma maturidade e uma mentalidade totalmente formada, não têm ideias formadas próprias, ideias verdadeiras, reais, não têm voz para defender-se. Então eles usam a influência dessas pessoas para manipular a nossa juventude. Quem são elas? São manipuladores de mentes. Essas pessoas manipulam mentes, porque toda palavra que elas dizem é no intuito de atingir a mente do jovem. Então tome cuidado com você, viu, jovem? Porque a sua mente é um alvo, é um campo onde essas pessoas estão semeando as ideias, as ideologias, os valores subjetivos delas estão sendo plantadas na mente da nossa juventude. E é por isso que você que é líder, você que é pai, você que é pastor, pregue para a juventude. Pregue. Deixa eu até abrir um precedente aqui para líderes aqui, para você que é líder, você que é pastor. Sabe qual é o principal ministério da sua igreja hoje? Sabe qual é o principal ministério da sua igreja? É o de crianças e de adolescentes. Sabe por quê? Porque a própria juventude já está com a mente formada. E os adultos também. Então você quer ter um futuro, o futuro da igreja, o futuro da nação, um futuro saudável para a nossa sociedade, está nas crianças e nos adolescentes. Então vamos focar nas crianças, vamos focar nos adolescentes, vamos criar um ministério forte que gere neles uma mentalidade. Sabe por quê? Porque eles são futuro. Por que está havendo um ataque hoje contra a juventude? Por pessoas deturpada moralmente, por pessoas que não têm valores próprios, estão tentando atingir a juventude e manipulá-la, porque sabe que elas são o futuro. Os adolescentes de hoje são a construção de uma sociedade moralmente correta, uma sociedade abençoada, que trará a unção, a bênção, a glória de Deus, a visitação de Deus, ou será uma geração que vai expurgar Deus, que vai tirar Deus, vai expulsar a memória de Deus do nosso país, da nossa nação. Então precisamos entender isso. Por que esse ataque hoje contra a juventude? Por que a manipulação? Por que essa incitação aos jovens? Então vamos atentar, queridos, vamos influenciar a nossa geração. Por isso que eu sempre digo, você tem uma palavra de conhecimento, vá para a internet, vai influenciar, tente influenciar. Eu estou fazendo o meu papel. Você, pastor, você que é líder, faça o seu papel, estou fazendo o meu. Eu estou em todas as plataformas de redes sociais, eu estou em todas elas. Estou pregando, estou falando todo dia, porque essa é a minha missão. Eu sou um pregador da palavra, eu sou anunciador do evangelho. E o que muda uma geração é o poder da palavra de Deus. Evangelho é cultura, evangelho é palavra de transformação. O que forma a mente de pessoas são palavras. Por que eles estão usando as palavras, a influência, para mudar a nossa juventude? Porque eles sabem que o poder da palavra que eles têm, ou a palavra que eles têm, tem muito poder. Então eles são manipuladores de mentes.
E nós sabemos que a história é assim, lá no Jardim do Éden foi assim. Satanás manipulou a mente. Paulo, quando escreve, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo diz assim, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva lá no jardim, as vossas mentes também sejam deturpadas e vocês saiam da simplicidade do evangelho e partam para uma coisa contrária. Então, o alvo do inimigo sempre foi a mente. Atacar a mente de uma juventude, atacar a mente de uma criança. Por que eles vão para as escolas e vão tentar manipular a criançada, ensinando valores errados? Sabe por quê? Porque eles sabem que quando você formata a mente de alguém, você prepara a mente de alguém, você o padroniza, você faz com que a pessoa vá pensar e vá agir de acordo. Então vamos atentar, vamos despertar para isso. Amém? Quem são esses manipuladores? São pessoas com viés de rebeldia. Eles sempre vão impor a rebeldia, ensinar ou incitar a juventude a se tornarem rebeldes. Rebelde ao sistema, ao governo, rebeldes aos pais, rebeldes às causas importantes, rebeldes aos seus líderes, aos seus professores. Então vamos tomar cuidado para que a nossa mente não seja manipulada. Quem são eles? São plantadores de desonra. Essas pessoas desonram tudo e a todos. Eles desonram o Estado, desonram o país, desonram sua própria família, desonram seus cônjuges, desonram seus amigos, desonram a todos. Por quê? Porque esse é o papel das trevas. Desonrar. Onde existe desonra, existe trevas. Onde existe desonra, existe desgraça. Onde existe desonra, existe doença, enfermidade, pobreza, miséria. Porque a desonra é a chave da desgraça. A desonra é a chave que abre um portal de destruição para uma geração. Me mostre uma civilização que se construiu sobre desonra para ver onde ela está. Se não é uma civilização problemática, doente, perturbada. Por quê? Porque a desonra é um valor subjetivo que não pode viver ou pode estar na nossa vida, na nossa mente. Mas os manipuladores que estão incitando a nossa juventude hoje, eles são semeadores, plantadores de desonra na mente e no coração da nossa juventude. Então você é jovem? Tome muito cuidado. Não permita que outros plantem ideias erradas. E até provavelmente eu vou ter aqui muita gente, até cristãos, que hoje nós temos cristão de meia pataca, que é completamente aversivo aos valores morais e éticos. Eles são mais pela perturbação, pela coisa errada, do que pelo viés, são mais pelo viés errado, pelo viés deturpado, do que pelos valores e princípios corretos da palavra de Deus. E talvez vai ter gente aqui com um comentário dizendo que eu estou sendo radical, e que não é bem assim, e que não é assado. Você tem liberdade para você comentar o que você quiser, mas eu estou aqui como porta-voz da palavra de Deus para dizer para você, jovem, tome cuidado, porque você está sendo alvo de manipuladores. E eles perceberam que eles podem te influenciar com as suas palavras, com os seus jogos mortais, estão trazendo você para um valor ou um princípio que vai levar você a afastar-se de Deus, da sua família, do bem-estar e da bênção. Então eles são plantadores de desonra, são pessoas com a síndrome luciferiana. Toda pessoa que coloca você contra a palavra de Deus, contra autoridades, contra a família, contra valores, princípios fundamentais para uma civilização normal, saudável, pode ter certeza que tem a síndrome luciferiana por trás. Lúcifer é que é o especialista disso. Então, às vezes as pessoas nem percebem, elas nem sabem que elas estão sendo usadas pela síndrome luciferiana, mas elas estão sendo. E elas usam do seu poder persuasivo, Satanás as usa para jogar a semente luciferiana em uma geração. Mas quero dizer para você, a nossa geração não vai se curvar diante dos valores malignos. A nossa geração vai se dobrar o seu joelho diante de Deus, dizendo que Jesus é Senhor. Eu ainda creio em avivamento.
estou chamando você aqui para orar comigo. Vamos dar as mãos e vamos lutar por um avivamento na nossa geração, na nossa nação. Mas o alvo do diabo nesse tempo é a nossa juventude. Então vamos defender os nossos jovens. Vamos dizer para os nossos jovens que a mente deles é a mente de Cristo. Vamos dizer para eles que eles são de Jesus, que eles são de Deus, que o diabo não vai manipulá-los. Então vamos cuidar, porque a síndrome luciferiana está na mente, na vida de muitos influenciadores hoje, de artistas que estão incitando a nossa juventude a se rebelarem contra Deus, contra a palavra, contra a família, contra o governo, contra as autoridades que foram instituídas por Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 13. Quem são eles? São pessoas sem princípios familiares. Olha para a vida dessas pessoas. Eu desafio você a fazer um conhecimento, fazer um levantamento. Levante a ficha dos incitadores da juventude dos nossos dias. Levante a ficha deles, principalmente a ficha familiar. Você vai ver que são pessoas que não têm um parceiro só, são pessoas que vivem a promiscuidade, entende? Que vivem a sexualidade desenfreada, são pessoas que já acabaram com vários casamentos, são pessoas revoltadas, são pessoas endemoniadas, muitas delas têm demônios. Sabe o que eu vi desses dias? Ontem, eu assisti no canal, na página, no Twitter, na página da Bárbara, do Te Atualizei. Não sei se você acompanha a Bárbara do Te Atualizei, mas a Bárbara compartilhou um vídeo de um adolescente, talvez de 16 anos, o cara completamente alucinado, ele estava surtado diante da câmera contra o governo, falando barbáries, falando coisas terríveis, palavras que não se pode mencionar aqui, o sujeito falando e revoltado e com a raiva, com ira, e tem momento que você percebe que não é ele, que não é o garoto, mas é como se ele estivesse sendo manipulado por uma força, por algo completamente maligno, e não deixa de ser. São demônios manipuladores. Por quê? Porque essa é a função do diabo na nossa geração. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para atacar. E Satanás está disfarçado hoje em muitos arquétipos. Viu, jovem? O que são arquétipos? São modelos, são protótipos. Que às vezes eles estão sendo usados e às vezes a gente nem percebe que são arquétipos malignos. Mas eles estão prefigurados, às vezes, em artistas, em cantores, em atores, em influenciadores, youtubers, e, enfim, há muitos outros. Eles estão lá, são arquétipos que nem eles mesmos sabem que estão sendo usados por demônios, mas o diabo está usando a vida deles, porque sabe que eles têm poder de influência. Então, cuidado, jovem, abra sua mente. Olha o que Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 4, verso 14. Olha o que Paulo diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrinamento e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Às vezes nós trazemos esse texto somente para a Bíblia. Não, vamos trazer aqui para tudo na vida. Nós trazemos esse texto apenas para cristãos, não, é para todos. O que Paulo está dizendo? Cuidado, porque existem manipuladores de inocência. Ele está dizendo, se você tiver mente de criança, se você for muito infantil, se você for muito despreparado, se você se torna uma pessoa infantil, se você é infantil, se você não chegou ao seu nível de maturidade, se você é apenas um adolescente, uma pessoa que não entende muito sobre crescimento, sobre maturidade, ele diz, tome cuidado para você não ser levado pelas ondas. O que são ondas? São movimentos. Paulo está falando aqui metaforicamente. Então, ondas são movimentos que vão acontecendo, que surgem. E hoje nós estamos vivendo muitas ondas que estão sendo publicadas pelas redes sociais. E a juventude está indo
está indo nessas ondas. Aí ele diz, não sejam jogados de um lado para outro por todo vento de doutrina. Quando nós falamos de doutrina, não estamos falando apenas de Bíblia, mas o que são doutrinas? São ensinamentos que vão doutrinando a mente das pessoas, formatando, padronizando a mente das pessoas a determinado comportamento. Vamos entender. Então tem pessoas hoje que estão doutrinando os jovens. Tem youtubers que estão doutrinando adolescentes. Tem artistas, celebridades com a síndrome luciferiana que estão doutrinando a juventude para pensarem, para crerem, para se comportar igual. Oh, queridos, vamos pensar, vamos entender, não vamos ser infantis, não vamos ter mente infantil. E Paulo diz aqui, para levar pela astúcia, não sejam levados pela astúcia e pela esperteza de homens que estão sempre induzindo aos erros. Vamos discernir. Se alguém te ensina a praticar o que é errado, repudie. Se alguém te chama para praticar coisa errada, não vá. Se alguém te chama para te colocar contra valores e princípios éticos e morais e espirituais que são fundamentais para uma sociedade saudável, não participe. Então, blinde sua mente. Nem assista esse tipo de gente. Não vá na onda. Eu vejo as pessoas mandando autoridade para tudo e quanto é lado, fazer coisas, dizendo palavrões. Não peque, porque o futuro de pessoas que cometem esse tipo de erro está garantido. Eles vão um dia se deparar com o juízo e a justiça de Deus. Agora, você não pode ser julgado e passar pelo mesmo crivo só porque você foi um Maria vai com as outras. Você entende? E temos muita gente vivendo isso. São Maria vai com as outras, estão indo na onda, porque todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, também eu vou fazer. Então, eles sabem que eles podem manipular as massas. E como eles não conseguem manipular pessoas adultas, que já têm a capacidade de pensar, têm livre pensamento, eles vão para a juventude. Então é mais fácil manipular uma mente jovem, uma mente que está começando agora, uma mente infantil, é muito mais fácil doutriná-la do que pegar uma mente madura, uma mente que já pensa por si próprio e que diz, não aceita o seu pensamento, ou é capaz de desligar aquele aplicativo e sair e dizer, não vou ouvir, não preciso ouvir. Eu não preciso ouvir. Você entende? Então vamos entender isso. Paulo diz, é a esperteza humana que está sendo praticada. Então, querido, vamos abrir o nosso entendimento. Você que é cristão, não caia na armadilha. O diabo está trabalhando. Há uma síndrome luciferiana por trás, há uma orquestração diabólica para estragar o crente, para estragar o cristão, para afastá-lo de Deus. Porque Deus não aprova, Deus jamais vai andar de mãos dadas com alguém que quebra ou que viola princípios e valores. Então, em nome de Jesus, não entre nessa, tá? Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, não sejam marionete deles, nas mãos deles. Eles vão usar de sua influência para fazer com que os jovens, as mentes infantis, sejam manipuladas, dominadas pelas suas ideologias, pelos seus viés. Então, querido, essas pessoas são impostores. Aprenda a discernir os impostores. E a Bíblia diz que os impostores têm um fim desastroso, têm um fim garantido pela palavra de Deus, um fim destruidor. Então, querido, não entre nessa ideia, não entre nessa visão. São impostores. Impostor é aquele que não é autêntico, que não é verdadeiro, mas se faz passar por. O impostor é aquele que veste ou traja uma máscara ou uma vestimenta de perfeito e não é. É um hipócrita. É alguém que se traja, o impostor é alguém que se traja de verdadeiro e é falso. O impostor é aquele que diz que é correto,
que é certo, mas não é. Há uma fábula, é aquele que se passa pela verdade quando não é. Há uma fábula hebraica que diz o seguinte, que a verdade e a mentira um dia se encontraram. E a mentira chegou para a verdade e disse, bom dia, dona Verdade. E a verdade olhou para o tempo, viu que o dia estava bom e disse, bom dia, dona Mentira. E a mentira, então, conversa vai, conversa bem, diz, está muito quente hoje, né? Hoje o dia está abafado, mas está vendo aquele riacho? Que tal se nós descermos as águas e tomarmos um banho? Vai refrescar, vai ser muito bom, e eu estou te convidando a ir. Então, a verdade olhou, sentiu que realmente estava quente, aceitou. Vamos então. Então a mentira rapidamente tirou a sua vestimenta, entrou na água e a verdade, por sua vez, também tirou a sua vestimenta, entrou na água, tomou um banho. Enquanto a verdade estava dando seu mergulho, a mentira saiu da água. E quando foi para pegar a vestimenta e vestir, ela pega a veste da verdade e coloca nela. E deixa a sua veste de mentira lá. E a verdade então sai da água, percebe que a mentira tinha saído da água, segue a mentira segue a verdade. Quando sai da água, ela vê que a vestimenta da mentira estava lá. Então ela, como verdade, sendo a verdade, ela se recusou a vestir a vestimenta da mentira. Então ela sai nua pelas ruas. A verdade sai nua pela rua. E as pessoas começam a olhar para a mentira, vestida de verdade, estava com o vestimento da verdade, e as pessoas começam a acreditar na mentira, porque estava vestido de verdade. E olham para a verdade nua e crua e a rejeitam. Isso é uma fábula hebraica para dizer o seguinte, que às vezes os falsos, os mentirosos, eles se trajam da verdade, da realidade, da bênção, para seduzir. Porque as pessoas preferem acreditar numa mentira trajada de verdade do que cair na real e aceitar a verdade nua e crua. E o que eu estou trazendo aqui para você é a verdade nua e crua. Ninguém gosta de aceitar a verdade nua e crua. As pessoas preferem aceitar a mentira. Você conhece pessoas assim? Então, olha aqui uma palavra que Paulo falou também a Timóteo, 2 Timóteo 3,13. Ele diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então o apóstolo Paulo está trazendo um conselho para o seu jovem discípulo Timóteo, dizendo, olha, os homens perversos e impostores, eles irão de mal a pior, mas eles enganam e vão sendo enganados. Então tome cuidado com os impostores, com os perversos, porque o mal deles vai construir o futuro deles, que é a destruição. Mas antes disso, eles vão tentar enganar e seduzir os incautos. Então preste atenção aqui. Tome muito cuidado com quem você ouve, com quem te influencia. Quem são os influenciadores que estão tentando dizer para os jovens, manipulando os jovens para fazer uma coisa errada? Eu estou vendo a campanha hoje, tire o seu título, jovem, para derrubar esse governo. Isso é um ensinamento errado. Eu não estou defendendo o governo Bolsonaro, não. Só estou dizendo que a mensagem deles é errada. Você não tem que tirar o teu título de eleitor para derrubar ninguém. Você tem que tirar o teu título de eleitor para cumprir o seu dever de cidadania. Você entendeu? Para ser um cidadão. Para cumprir o seu dever como um cidadão. Agora, quando você é estimulado, é incitado a fazer uma coisa para lutar contra outro, isso se chama manipulação. O país deixa de ser democrático para ser ditador, para ser
para seguir a influência de alguém. Então você não tem que tirar seu título de eleitor porque fulano está dizendo, porque o artista tal está dizendo, porque determinada pessoa está dizendo, ou te mandando fazer. Tire por sua consciência de cidadão, não porque alguém quer te manipular, dizer onde você vai votar e em quem você vai votar. O seu voto é consciente, ele não pode ser manipulado. Você entendeu? Cuidado com os influenciadores da nossa geração. Tudo que você tem que fazer por consciência, por bem-estar, por entender que você precisa fazer. Não porque fulano está te mandando fazer, não porque alguém está te ordenando a fazer, está te manipulando a fazer. E outra coisa, que ninguém venha te manipular para fazer coisas erradas, para se levantar contra o que quer que seja. Você não tem que ser manipulado para isso. Você é livre, não permita que ninguém crie uma identidade em você. Porque os homens maus, os homens impostores, eles vão de mal a pior. Entenda, eles vão de mal a pior. Essa é a estrada deles, essa é a rota deles. Esse é o destino deles. Eles vão ter tragédia. E quem os segue vai ter o mesmo fim que eles. É o que a palavra está dizendo. E último ponto aqui. Entenda que o ímpio vai passar o conteúdo da sua alma. Toda pessoa vai passar o conteúdo que está dentro dela. Isaías 32:6, o profeta diz, porque o vil fala obscenidade. O vil é a pessoa que é totalmente contrária aos princípios e valores cristãos, bíblicos e princípios de Deus. O vil fala obscenidade e o seu coração pratica iniquidade. E ele faz isso para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor e contra os seus valores. Para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Então, eles são manipuladores, são obscenos. Seus propósitos, seus projetos, suas mensagens, seus valores são obscenos. O seu coração está cheio de iniquidade, de hipocrisia. E eles fazem isso para proferir mentira, para enganar, para ir para uma geração de gente faminta, de gente necessitada e dizer, eu vou possuir tua alma, para tirar a alma do faminto, para preencher a alma do faminto. Não permita que os seus valores emocionais estejam vazios. Nunca permita que a sua alma esteja vazia de valores éticos, morais, espirituais, valores de Deus. Sabe por quê? Porque o dia que a sua alma estiver vazia dos princípios de Deus, esse tipo de gente vai chegar, vai perceber e vai te dar o conteúdo deles. É uma troca, vai dizer assim, você está vazio, né? Pois eu vou colocar dentro de você os meus valores. E você vai pensar como eu penso, agir como eu ajo, proceder, sentir o que eu sinto. Toda alma vazia é uma chamada para ser preenchida. Todo faminto, toda pessoa com fome, é o que ele está dizendo aqui, é um convite para qualquer tipo de comida. Toda pessoa que está sedenta, que está com muita sede, toda alma sedenta é um convite para qualquer tipo de líquido. Isso é metáfora para dizer que quando você está vazio de valores, de princípios conscientes da parte de Deus, dos valores certos e corretos, todo mundo vai perceber e vai te oferecer o que eles têm para dar. Está com fome? Tua alma está com fome? Eles vão dar o alimento deles, o conteúdo deles. Tua alma está sedenta? Eles vão dar o líquido deles para matar a tua sede. Está entendendo? Faz sentido tudo isso aí para você? O obsceno de coração, que tem a iniquidade no coração, que tem hipocrisia no coração, ele vai sempre trabalhar com mentiras para, como diz o texto, deixar a alma vazia do faminto. Entende? Preencher a alma do sedento. Oh, queridos, vamos aprender com a palavra. Vamos entender o conteúdo da verdade da palavra de Deus.
porque eles vão jogar pesado. Quando você não sabe quem você é, alguém vai te dar uma identidade. Alguém vai dizer quem você será. Quando você não entende os princípios reais de Deus, alguém vai te dar um destino. Vamos entender isso. Não vamos ser manipulados, porque tudo que vem para nos colocar contra o princípio da palavra de Deus, a Bíblia diz que é anátema. É anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. É maldição. Mas a Bíblia também diz, o apóstolo Paulo disse, todo que diz que Jesus é Senhor, não fala se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos discernir aí. Vamos discernir aí. Tá? Os manipuladores de mentes de jovens estão chegando. Estão mostrando aí. Tá? Eles não têm temor no coração, eles não têm temor de Deus em seus corações. Eles são violadores dos bons princípios da palavra de Deus. Eles são bloqueadores do futuro dos outros, dos jovens. Essas pessoas são bloqueadores ou bloqueadoras dos princípios, dos valores e do futuro da nossa juventude. Vamos entender. Amém? Entenda isso. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Eu queria falar essa palavra, porque eu estou acompanhando o que está acontecendo com a nossa juventude. E eles estão ganhando campo. Eles estão ganhando campo. E é hora de nós começarmos a trabalhar com os jovens. Levar os jovens para ter uma experiência com Deus. Levar os adolescentes e as crianças a terem uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Aí nós teremos uma geração garantida. A próxima geração garantida. Porque se eles continuarem investindo na juventude e não tiver ninguém para combatê-los, infelizmente, nós vamos ter muito problema com a próxima geração. Então, trago essa palavra aqui, uma palavra reflexiva para você que é líder, que é pastor, que é jovem, que trabalha com jovem, você que é pai, você que é mãe. Vamos criar, você que é pastor, crie um ministério forte de crianças e de adolescentes na sua igreja. Vamos salvar a nossa juventude. Vamos pregar a palavra de Deus para os nossos jovens. Amém? Vamos orar aqui, gente.